Olá, turma. Aqui é a professora Diana, professora de Ciência da Natureza, do EJA à tarde. Nesse momento, nós vamos trabalhar a disciplina de Química e na aula de hoje nós vamos abordar transformações da matéria, certo? Mas antes de iniciarmos, eu convido a vocês a visitar o nosso canal no YouTube, o JAF Conecta. Vão lá, deixem muitos likes, assistam os vídeos e se inscrevam no nosso canal, viu, pessoal? Então, vamos aqui. Iniciando aí transformações da matéria, certo? As transformações da matéria, gente, são as modificações que ela pode sofrer com ou sem a sua composição, tá bom? A matéria que nos rodeia, né, está em constante mudança, sofrendo inúmeras transformações. O gelo da calotas polares que derrete, né, o incêndio na floresta, e dentre outros exemplos, certo? As transformações, elas são chamadas na química de fenômenos e indicam qualquer mudança, né, que ocorrer em um material, certo? Não precisa ser algo extraordinário, nem visível a olho nu, certo? Porque podem ocorrer mudanças microscópicas e elas podem ser físicas ou químicas, tá bom? Aí a gente fala um pouquinho sobre transformações físicas, né? Transformações físicas da matéria, né? Que ocorrem quando, por exemplo, a mudança de estado físico nos estados físicos, né? De um determinado material, né? Ou a dissolução de um soluto no solvente, certo? Nesse tipo de transformação, gente, não há formação de novas substâncias, certo? Que vai ser o diferencial aí, tá bom? Por exemplo, né, a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido e dentre outros, tá bom? Transformações químicas, né? As transformações químicas, pessoal, elas ocorrem sempre que há a formação de novos materiais. Vejam aí a diferença, né? A partir dos materiais iniciais, formam-se outros materiais diferentes com diferentes propriedades, tá bom? Por exemplo, fritar um ovo, né, a respiração celular que ocorre nos seres vivos, a fotossíntese que a planta realiza, né? Dentre outros também. Vamos imaginar, pessoal, pra gente enfatizar, aprofundar aí, né, os nossos exemplos, os nossos conhecimentos. Então, vamos imaginar aí a seguinte situação. Até coloquei aqui para vocês os exemplos, né, as imagens. Quando um objeto enferruja, ele passa a ter características diferentes do material original, certo? Essas características evidenciam que ocorreu uma transformação química, né? Ou ainda, como a gente pode perceber, aqui, ó, nós temos a imagem do carro, do trem, na verdade, né? Enferrujado. E aqui de um alimento estragado, né? Podre, certo? Mas assim, quais são as características, né, que vão alterar? As características são bem visíveis, né, gente? Bem visíveis, certo? A gente até pode observar na imagem, tá bom? Uma dúvida que na maioria das vezes surge, né, na cabeça dos alunos que estão aprendendo sobre transformação, reação química, é a diferença com as transformações físicas, né? E outra coisa, como eles podem saber, né, se realmente houve uma reação, né, no decurso das transformações químicas ou reações químicas, né, em que foram formadas novas substâncias. Pessoal, existe algumas evidências, né, que permitem verificar a ocorrência dessas transformações. Por exemplo, a mudança da cor de cabelo, né, ó, vocês podem observar aí na imagem, né, uma mudança na cor de cabelo, né, ao aplicarmos uma tinta, né, ou quando uma fruta apodrece na fruteira, por exemplo, certo? Beleza? Adiante nós temos aqui, ó, liberação de um gás, né? A geração de um gás, pessoal, ela evidencia uma transformação
ela é uma evidência de uma transformação química, certo? Por quê? Porque acontece a formação de um novo material, certo? Por exemplo, a dissolução de um comprimido efervescente em água, né? De, a formação de uma chama, certo? Na combustão, pessoal, de qualquer material de combustível, como por exemplo a gasolina, o álcool, né, o gás de cozinha, certo? Ocorre transformação química, né? O aparecimento de um cheiro característico, né? Quando um alimento estraga, né? Ou apodrece, como peixe, carne, ovo, feijão, são exemplos, né? De um cheiro que determina que o alimento está estragado. E nós chamamos de evidência de reação química, certo? Então, a observação dessas alterações no sistema, ela nos ajuda a concluir que realmente houve uma transformação química, certo? Porém, gente, é preciso lembrar que existem reações químicas que se processam com a ausência desses sinais, tá bom? Né? Sem que haja uma modificação perceptível, beleza? Essa mudança perceptível vai ser entre o sistema inicial e o final, tá bom? Aqui nós temos nós temos a representação de transformações químicas, certo? Né? Em uma transformação, pessoal, química, há a formação de novas substâncias, certo? Nós podemos então definir transformação química como uma transformação de uma ou mais substâncias em uma ou mais substâncias diferentes, né? É uma transformação química, há substâncias que se chamam reagentes, né? Transformam-se em novas substâncias que se chamam produto, tá bom? Para representar as substâncias que reagem, que são os reagentes, e as substâncias que se formam, que são os produtos, nós utilizamos símbolos, certo? A queima do carvão para fazer o churrasco, certo? A queima do carvão para fazer churrasco, o carvão pode ser representado pela letra C, tá bom? Por ser formado de átomos, né? De átomos de carbono. O O2, certo? É o gás de oxigênio, que é o congruente da reação. O CO2, o CO2 e o calor são os produtos, né? Produzidos na reação, tá bom? Aqui adiante nós temos algumas fórmulas químicas, certo? As fórmulas químicas, elas são representadas. Vem a representação, o número e o tipo de átomos que constituem a molécula, tá bom? Da substância. A fórmula, ela é representada de maneira bem simples, certo? Né? A fórmula é a representação mais simples da substância. E ela nos traz apenas quantos átomos de cada elemento químico, né, que a molécula constitui. Por exemplo, a fórmula da água é H2O. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? O ácido sulfúrico é formado por dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, beleza? Nós temos outros exemplos que vocês podem observar aí, tá bom? Combustão, né? Falar aqui um pouquinho de combustão, né? Você pode perceber, você certamente já ouviu falar, né? Você já ouviu algum material pegando fogo, né? Seja folha de papel, vela, né? Fogueira, entre outros, né? Em todos esses casos, pessoal, ocorrem transformações químicas, certo? Diferentes substâncias formam, foram consumidas para gerar outras substâncias, além de luz e calor, né? Toda essa energia, certo? Liberada na combustão pode ser utilizada em atividades simples, né? Como cozinhar, ou ainda, certo?
atividade mais complexa, né? Como o envio do foguete ao espaço, tá bom? E o que é então essa reação de combustão, né? O que será? A gente pode definir, pessoal, essa reação de combustão como aquela entre um combustível e um gás oxigênio. O gás oxigênio é denominado comburente, tá bom? Comburente, né? Em que há a formação de novas substâncias, né? Liberação de energia e formação de luz e calor, tá bom? Ou as reações de combustão, elas podem ser rápidas, né? Como a explosão de um gás, ou também lenta, como a queima de um tronco de árvore, né? Combustíveis fósseis. Entre os combustíveis, pessoal, do nosso dia a dia, nós temos esses combustíveis fósseis, certo? Que são formados por meio de processos naturais, né, como a decomposição orgânica de organismos mortos e soterrados. Os combustíveis fósseis são os recursos não renováveis, né, pois ele leva milhões de anos para se formarem, né, e as reservas dos combustíveis estão aí se esgotando, né, porque o consumo é bem maior que a produção, né? Aqui adiante nós temos o petróleo, certo? O petróleo é um minério líquido, né? Formado por um grande número de substâncias, certo? O petróleo bruto ele passa por um processo de refino, né? Cuja principal etapa é a destilação fracionada, certo? Esse processo, pessoal, separa o petróleo em várias frações. Ela é conhecida por nós como gás liquefeito, certo? De petróleo, que é o gás vendido em botijões para os nossos fins cosméticos, domésticos, certo? Os nossos fins domésticos, que é a querosene, o gás, gasolina, querosene, né? O diesel, certo? Entre outras séries de produtos, tá bom? O petróleo é a matéria-prima principal da matriz energética do mundo, certo? As substâncias ou as frações extraídas do petróleo através de uma torre de destilação, né? Onde o petróleo cru é aquecido, certo? E dele é separado as frações pela diferença de temperatura de ebulição. Como assim, né? No topo dessa coluna, você pode observar aí na imagem, são as frações de menor temperatura de ebulição, os gases, por exemplo. Na inferior, né, são as frações com maior temperatura de ebulição, o óleo, asfalto e as parafinas, por exemplo. E para finalizar, pessoal, falamos aqui do gás natural, certo? Embora possa ser obtido no refino de petróleo, ele também pode ser encontrado em poços subterrâneos associados ou não a reservas de petróleo, certo? E é considerado mais limpo dos combustíveis fósseis. É largamente utilizado nos processos industriais, né, no fornecimento do gás de cozinha e também como combustível de carros, tá bom? Então era isso, pessoal, nossa abordagem de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima.